Urgentemente eu preciso encontrar outro caminho, outra Bom dia, vida Neila. levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver. Por que lutar sem iludir, só amar? Ouço falar por aí sobre Deus e que nas trevas a luz ele traz e satisfaz suas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, tem um motivo Que pra bom. crer. Vão correndo pra Deus, vão correndo pra Deus, esperando um caminho melhor, esperando um caminho melhor. Se realmente é verdade Ai, o que eu gente, coisa boa. vejo, são tantas coisas Bom dia, eu Márcia. posso Bom sentir. dia, pastora Santa, E ao Minéia. encher o vazio de mim, nova canção quero cantar, quero esse amor abraçar. Vou correndo pra Deus, vou correndo pra Deus. Bom dia, Certamente o caminho melhor, certamente o caminho melhor, certamente o caminho, certamente o caminho melhor. Gente, Vencedores produziu muita coisa boa. Mas esse disco de Vento em Popa, vou te falar um negócio. Bom dia, Kátia Regina. É um negócio que eu falo para eles que é uma pedrada. Esse disco todo. Vai lá no YouTube e procura. Vencedores por Cristo, de Vento em Popa. Esse disco é um negócio assim, meu Deus, eu acho aquilo deslumbrante e fascinante. Pois é, gente, sábado chegou hoje para mim um dia maravilhosamente especial. É hoje que eu vou descobrir se eu sou vó da Alice ou do Heitor. 19 horas. Estou aqui assim. Ai, o coração sempre grato a Deus, sempre, 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 Alice ou Heitor, sempre grato a Deus, mas hoje eu estou assim naquela, né, expectativa diferente para descobrir se as minhas agulhas vão trabalhar mais no campo do azul ou no campo do rosa, independente da questão de gênero, né? Mas são as convenções do mundo, né? Independente da questão de gênero, mas que todo mundo gosta da menina com um vestidinho rosa e do menininho com a blusinha azul de vez em quando. A gente quer, a gente gosta, né? Então, mas nada a ver esse negócio. O homem pode usar rosa, a mulher pode usar azul, não tem problema nenhum. Mas seja lá o que for, eu sei que vovó já ama muito, já tá babando de montão. Deus é bom demais. E aí a gente tá aí, né? Mais uma semana tá acabando. No domingo nós não nos reunimos assim pela manhã, né? Por causa da igreja, e eu vou manter assim. Aqui em Campos, o nosso prefeito já tinha dado uma sinalização de flexibilização onde as igrejas podiam funcionar. Contudo, todavia, entretanto. Bom dia, linda. Bom dia, irmã Hilda. A nossa igreja, né? A igreja que eu sou membro hoje com meu esposo, ela decidiu não começar as atividades agora. Estamos nos preparando para o regresso. Enquanto isso, a gente também verifica como que vai ser esse comportamento do vírus nesse retorno às atividades, né? As outras atividades, que não são só as igrejas que estão liberadas, e orando ao Senhor, para que o Senhor nos dê
para que o Senhor nos dê discernimento, né, do que fazer, como agir, porque é uma situação muito delicada. Então, nós estamos orando não só pelos irmãos, mas também pelos pastores, para que os pastores tenham tranquilidade para poder resolver o que tem que resolver, as diretorias estatutárias, enfim, porque é uma outra estrutura, é uma outra treliça. E a gente é sim responsável por vidas, né? Um comércio ele precisa abrir porque existem pessoas que ganham dinheiro com aquilo, precisam se sustentar com aquilo. Ah, sim. Mas a flexibilização aí em São João começou antes. A nossa começou agora, dia 1º, né? Então ele teve esse tempo para estudar, né? São João de Meriti passou bastante tempo sem óbitos numa semana. Aqui em Campos continuam os óbitos. E, e continuam. Nós estamos com 90% da nossa capacidade de hospitais lotadas. E nós não temos hospital de campanha perto, sabe, linda? Nós não temos. Quem é em São João vai para o Maracanã, vai para Lagoa, vai para Glória, né? Mas aqui a gente não tem, não. Começou-se uma obra de um hospital de campanha que não foi concluída por alguns problemas aí deles lá, né? Que não vem o caso falar. Mas então, o comércio ele começa porque realmente ele é fonte de sustento de muita gente e, e às vezes é aquele negócio assim, ou você vai e se arrisca a não morrer do Covid para você não matar sua família de fome. Eu entendo perfeitamente isso. A igreja, embora existam obreiros que sejam sustentados por ela, na verdade os obreiros são sustentados por Deus através dela, ela não deve ser vista como um ponto comercial. É fato que a gente fica muito assim desejoso de estar com os nossos irmãos e irmãs, mas a gente quer os irmãos vivos, né? A gente quer os irmãos vivos e saudáveis. E no interior do Rio, nós prestamos atenção que agora é que começa essa evolução do vírus para o interior do Rio, começou agora. E, enfim, então a gente precisa preservar os nossos irmãos, né? Bom é a gente estar unido mesmo, reunido e, e não sabendo que alguém, um ou outro, pegou o vírus ali no contato direto com os irmãos da igreja. Porque as pessoas vão se contaminar, seja no supermercado, seja no dia a dia, no comércio, seja no dia a dia, né? Até numa consulta. Enfim, vamos orar, né, gente? Vamos orar. Cada hora é um negócio diferente. Uns dizem que quem pega não pega mais, outros dizem que já não, já pode pegar, porque se não tem anticorpo suficiente, pode pegar sim. Outros dizem que essas coisas só dão em adultos e idosos, crianças não, e outros já dizem não, mas tem crianças que morrem sim. Outros já começaram a falar sobre o DNA, enfim, Deus é que sabe, né? Deus é que sabe. Então a gente tem que orar para que o Senhor possa resolver essa situação. Se tudo correr bem, a maioria das igrejas em Campos, ao final desse mês, início do mês que vem, começam as suas atividades. Se tudo correr bem, né? Algumas já estão começando, entenderam por começar, mas assim, a sua maioria, que eu tenho notícia, começa ao final do mês, com algumas medidas assim bem rigorosas. E aí, gente, ó, vamos fazer um resumão de tudo que a gente fez essa semana dentro dessa realidade aqui, a treliça e a videira. Foi uma semana assim bem corrida, mas foi uma semana também bem gostosa, né? As 3 participações que a gente teve durante a semana, o pastor Alonso, o pastor Josimar e o pastor Antônio Marcos, foram assim 3 participações assim muito especiais, amigos muito queridos, e eu fico observando como que eu sou abençoada, sabe? Quando eu escuto meus amigos falando assim, que eu deixo meus amigos falando assim, eu falo assim, gente, como eu sou abençoada de ter essa gente perto de mim. É muito bom, gente. É muito bom conviver. É muito bom a gente trocar experiência. É muito bom a gente fazer amizades saudáveis que acrescentam na gente. É muito bom a gente acrescentar na vida do outro também. Viver para isso, sabe? É maravilhoso, é maravilhoso. E esse livro
E meu pastor vai falar sobre esse livro também comigo aqui, pastor Rogério Vieira. Já estamos marcando aí um dos dias aí para que ele venha também bater um papo comigo aqui sobre a treliça e a videira, que fala da mentalidade de discipulado modificada e sobre estrutura e corpo. Estrutura e corpo. E hoje a gente com novas estruturas, precisando mudar algumas coisas, né? Pastor Alonso falou do capítulo 2. Pastor Alonso falou do capítulo 2, que eu vou abrir aqui, ó, para a gente conversar. Tudo isso hoje eu vou subir lá no, no YouTube, tá? É porque assim, a semana realmente foi bem complicada. Depois que eu cheguei, eu ainda tive uma crise de sinusite, a dor de cabeça arrebentando, porque é de lei. E essa dor de cabeça, quando eu tenho. Ai, só Deus, gente. Se eu pudesse sumir do mapa, eu sumia, mas não posso, né? Porque a gente tem as atribuições para fazer. Mas graças a Deus eu tô bem já hoje. E a gente falou sobre a Teresa e a videira. O pastor Alonso falou sobre as mudanças da mentalidade de ministério, quando a gente percebe que a igreja hoje vive focada em alguns líderes e não na igreja no todo, a missão do todo, né? O livro começa falando que Deus, através de Jesus, ele dá uma ordem do id, e o id, ele fica muito no verbo ir, né? Por isso que a gente fala o id de Jesus, mas muitos não entendem que o id fala assim, id ensinando e batizando. Ide falando, ide pregai o evangelho, pregando, batizando e ensinando. São ênfases que a gente precisa dar, porque não é só ir, é ir fazendo alguma coisa, trabalhando. E esse chamado é geral. Esse consiste o primeiro capítulo. Bom dia, Grazi. O primeiro capítulo consiste nisso, né? Da gente entender a realidade da missão e a pessoalidade da missão. Buenos dias, Judite. Deus te bendiga. E cair dentro, né? Cair para dentro. Aí, o segundo capítulo foi pastor Alonso, que estava com a gente aqui participando, dizendo sobre as mudanças da mentalidade, justamente, que a gente às vezes fica focando no que o pastor tem que fazer, no que o líder do meu grupo tem que fazer, mas eu preciso fazer algo também. E aí a gente começa a compartilhar sobre a descoberta de dons, e que o pastor é um treinador que vai ajudar aquela pessoa a descobrir os seus dons, mas aquela pessoa sempre vai ter um dom, ela nunca vai ser inútil na obra de Deus, e é urgente que nós possamos motivar outros a descobrir os seus dons, porque, irmãos, Jesus está voltando. E isso é fato, ninguém vai mudar isso. A história já está escrita e o evangelho precisa ser pregado a toda criatura. E aqueles que não pregaram o evangelho serão cobrados por não ter o feito da forma certa. Apresentar o evangelho puro e simples para que seja entendido pelas pessoas. O evangelho não pode ser vendido, o evangelho não pode ser trocado por nada. O evangelho precisa ser anunciado. E quanto mais pessoas desenvolverem, não é fácil não. Quanto mais pessoas entenderem esse processo, mais rápido o reino de Deus é anunciado. E esse tempo é urgente, esse tempo é hoje, esse tempo é já. No capítulo 3, a gente começou batendo um papo com o Josimar sobre o que Deus está fazendo no mundo. Como é que está o mundo e o que Deus tem feito nesse mundo. E aí eu peguei e puxei um assunto interessante que são os papéis, né? O papel de autoridade, o papel de mordomia do homem e da mulher, mas que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu projeto vindo de Deus, e que nós não podemos alterar isso, porque quando a gente altera isso, a gente provoca uma disfuncionalidade na família, e disfuncionalizando a família, a gente disfuncionaliza a sociedade e a gente disfuncionaliza a igreja. E aí a gente falou um pouco sobre isso com o Josimar, e ontem também a gente falou isso com o Marquinhos, de como que a igreja atua, né? O Antônio Marcos, que é o nosso líder dos Homens Batistas Fluminenses, né? Coordenando lá o grupo. E bom dia, Di, tudo bem? Bom dia, Nanda. E o Antônio Marcos ontem, ele deu uma visão geral de como que a igreja, a partir da igreja que ele pastoreia, pode trabalhar esse despertamento de dons, né?
esse reavivamento dos dons na figura masculina, o homem como sacerdote da casa, o homem assumindo as suas responsabilidades e o homem como instrumento pleno de Deus. Uma vez que nós vivemos uma sociedade hoje que, por tentar rechaçar o racismo, não quer falar sobre ele. Tentar rechaçar o machismo e a violência doméstica, ela tenta apagar. A nossa sociedade é esquisita, porque quando ela acha que ela está se desenvolvendo, né? Houve um tempo que os pais não falavam sobre certos assuntos, porque não falando, na ideia deles, não despertava curiosidade para que as crianças quisessem fazer o que eles achavam que era errado. Hoje, a gente está caindo no mesmo erro. A gente cai no erro de não querer conversar sobre as coisas e de apagar as coisas. É diferente. A gente quer apagar tudo que a gente viveu, né? A gente, quando eu falo a sociedade, e não fica nada na história, né? Nós vivemos numa sociedade que queima museus, que derruba estátuas e que quer apagar o passado de qualquer jeito. E isso invadiu a igreja também, quando a gente quer matar a tradição, matar o modus operandi da igreja por matar. Não porque ela não está sendo funcional, mas porque a estrutura não é nova, a estrutura não tem para que isso aqui já foi, isso é coisa do passado e não se aproveita nada, não aprende nada com quem veio atrás. Então, quando a gente conversa sobre esses papéis, sobre essas coisas, sobre as organizações, como a gente conversou ontem, né, com o Antônio Marcos, assim, o Josimar já tinha falado da embaixada, e o Antônio Marcos veio e falou da embaixada, os embaixadores do rei, e depois eu vou trazer aqui a irmã Lindomar para falar da União Feminina também, irmã Lindomar, é, várias vezes presidente da União Feminina e a nossa vice-presidente da convenção agora, enfim, qual a importância da gente ter esse tipo de trabalho no contexto da igreja, né? Trabalhos específicos para idosos, para jovens, para crianças, para questões genéricas mesmo do homem, da sua colocação no mundo, da humanidade, para que a igreja cresça saudável. Não sei, não sei. Eu estou aqui falando aqui. Vamos tentar melhorar isso. Tá baixo, irmã Hilda? Eu não estou me ouvindo, né? Porque eu fecho o som para poder não ficar reverberando. Então nós precisamos. Ah, que ótimo. Deve ser aí, irmã. Dá uma aumentadinha no telefone. Então a gente precisa perceber isso, irmãos. E por que que a gente discute essas coisas? Pastora, por que que você está discutindo essas coisas com a gente? Porque nós somos a igreja. A igreja não é só o pastor. A igreja não é só a diretoria estatutária. Nós somos a igreja. Então, a gente precisa renovar nossa mente, né? A gente precisa renovar nossa mente. E aí, dentro das implicações do que Deus está fazendo no mundo, vou voltar um pouquinho lá, eu queria pensar um negócio que a gente estava conversando, né? Lá, nós e o Linda, nós junto com o Josimar, falando o que Deus está fazendo no mundo e seus papéis, no capítulo 3, fala de uma situação muito interessante, que nos Salmos, por exemplo, momentos tranquilos, quando você está sendo honesto consigo mesmo e com Deus, aí ele pergunta assim: vê se esses pensamentos vêm à mente de vocês, porque na minha mente sempre vem. Deus, o que você está fazendo? Sabemos que tu és forte, poderoso, majestoso, tu governas sobre tudo, tu sustenta o mundo nas tuas mãos, mas até quando o Senhor vai deixar esse coronavírus aí? Estamos te implorando crescimento, vigor, uma reviravolta. Tu sabes o verdadeiro estado das coisas. Os números estão parados, o ânimo está esmorecendo, a situação financeira está caótica. Está escrito isso no livro. Esse livro é de. Deixa eu ver o ano dele aqui. 1900. Não, esse aqui é de 2015. Tem 5 anos que esse livro foi escrito. A primeira impressão dele foi em 2015. Os números estão parados, o ânimo está esmorecendo, a situação financeira está caótica, somos uma piada, o mundo ri de nós. Todo erro e escândalo, real ou imaginário, é trazido à baila
com alegria pelos répteis da mídia, bebericadores de café expresso com leite, aqueles que usam óculos da última moda e têm as opiniões, entre aspas, corretas. Não é isso? Não é assim mesmo que está acontecendo agora? Estás irado conosco quando tu farás algo para mudar tudo isso? Por que não esquecemos que tudo é ideia tua? Em primeiro lugar, a gente não esquece que tudo é ideia de Deus. Em primeiro lugar, tu plantaste a videira, limpaste o terreno para ela no quintal, cavaste um buraco, ergueste a treliça e nós florescemos. Mas olha para nós agora. Estamos sendo comidos vivos. Restaura-nos, Senhor, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Sabe quem escreveu isso? Foi Davi no Salmo 80. Ele só adaptou, mas isso está no Salmo 80. O povo já perguntava por isso, já era uma oração de um servo de Deus. A aparente ideia de que Deus perdeu o controle ou se alegra com a desgraça da gente. Salmo 80 já falava sobre isso. E aí o autor vai falar assim: exceto pelas duas últimas sentenças, que são uma citação direta, o resto desse pequeno arrobo é uma maneira diferente de expressar o texto de Salmo 80, escrito num tempo em que Israel se sentia como muitas igrejas de hoje, como muitas pessoas de hoje. Os dias de poder, redenção e vitória de Deus pareciam estar no passado, e o favor de Deus, o esplendor de seu rosto sobre eles, estava preocupantemente ausente. É como se Deus tivesse assim, ó, braço cruzado. Senhor, o teu povo está adoecendo também. E o Senhor não faz nada? Senhor, os políticos como estão, Senhor? Tem gente ganhando dinheiro com a nossa doença. E o Senhor não faz nada? Senhor, a corrupção em todo lugar. Pessoas que abrem a boca para dizer que são tuas e daqui a pouco são descobertas fazendo coisa errada. Senhor, pessoas que são tuas se preocupando com coisas que não têm nada a ver contigo. E o Senhor está onde? Senhor, nós estamos sendo comidos vivos. E o Senhor está onde? A nossa pequenez, a nossa humanidade vai voltar, vai se perguntar isso. Muitos dos salmos sondam essas profundezas. Será que Deus vai agir? Será que ele ainda está ouvindo? Muitos dos salmos sondam isso, mas o Salmo 80 tem a distinção de explorar essas ideias por meio da figura de Israel como a videira de Deus. E no versículo 7 ao versículo 13 vai dizer assim: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno e ele deitou nas profundas raízes e encheu a terra. Como a sombra dela os montes se cobriram, com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Entendeu ela a sua ramagem e até o mar, os seus rebentos até o rio. Porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva devasta e nela se repastam os animais que pululam no campo. Salmos 80, versículo 7 e 3. Nesse mundo, nos vemos imersos no meio de uma história que tem sido desenvolvida desde antes que houvessem coisas como videiras ou mesmo terra em que pudesse ser plantadas. É a história do que Deus está realmente fazendo no planeta Terra. Começa com seu plano de criar todas as coisas por e para o seu Filho, e termina com os novos céus e uma nova terra, habitada pelo povo de Deus, ressuscitado e unido a Jesus Cristo. No entanto, aqui no Salmo 80 a situação é precária. Depois da queda e do julgamento do dilúvio e de Babel, Deus planejou ajuntar um povo de toda a nação para si mesmo e formar para si mesmo uma nação específica procedente de Abraão, Israel. Este plano passou a se desenvolver no decorrer dos séculos e a nação cresceu como uma planta jovem, vigorosa, apesar do seu sofrimento e escravidão no Egito. Deus a resgatou, expulsou nações e a plantou no terreno que ele mesmo havia preparado. Nessa altura, todo o projeto de Deus estava à beira da ruína, na altura que foi escrito o Salmo 80. As cercas da videira haviam sido derrubadas e todos os que passavam pelo caminho, incluindo animais que tinham presas e de rabo ondulado, se serviam da oportunidade de comer as uvas. Se ampliarmos um pouco mais a metáfora,
podemos dizer que a própria videira não era saudável. Estava infectada de desobediência, infidelidade e adoração de falsos deuses. É nesse ponto desagradável da história dos planos de Deus que o salmista clama por misericórdia, resgate e restauração no tempo de Deus e à sua maneira. E para isso, quem motivava esse povo a fazer essa busca, a entender que por mais que aparentemente fosse visto que Deus estava em silêncio, estava quieto, Deus levantava profetas para reavivar na mente do povo as suas promessas. Então, em todo o tempo, Deus nunca se silenciou de forma total, porque os profetas, eles sempre eram usados para dizer assim: eu vou restaurar, eu vou resgatar. Assim diz o Senhor. Israel será minha outra vez. Curarei a sua infidelidade, está lá em Oséias, capítulo 14, versículo 4 a 7. Curarei a sua infidelidade, eu mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Bom dia, Nil, tudo bem? Minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Tudo parecia exteriormente despontar para que nada estava acontecendo, exceto pecado, fracasso e julgamento. Mas apesar disso, os profetas prometeram que, procedente das cinzas, Israel ressurgiria de novo pelo poder de seu Deus que dá a vida. E aí, quando chega aqui, fala assim: mas aí tinha profetas de valor, né? Tinha o profeta Samuel, tinha o profeta Jeremias, tinha o profeta Oséias, tinha o profeta Amós, tinha o profeta Ezequiel, o profeta Isaías, Daniel, né? Um profeta precioso. E hoje, quem tem? Hoje tem a igreja. Hoje tem a igreja porque Joel foi usado por Deus para avisar o seguinte: olha, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu farei de uma forma, a profecia de Joel, ela está falando de um conhecimento de Deus pleno através dos méritos de Cristo. Abre a tua Bíblia aí, em Atos dos Apóstolos. Não, primeiro vamos abrir em Joel. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia online, para ficar mais fácil para mim aqui. Abre Joel, capítulo 2. Profeta Joel, capítulo 2. Que eu queria conversar um pouco sobre isso com você. O negócio é tão legal que eu estou aqui conversando com você e botei assim, Bíblia online, versículos diários, Joel 2, 23. Vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. E deixa eu pegar aqui o que eu quero ler para vocês no capítulo 2 de Joel. Deixa eu pegar aqui. Joel, ele começa com uma ordem. Ele diz assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no santo monte. Tremam os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. E aí, quando chega no versículo 16, fala assim: congregai o povo, santificai a congregação e ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. 17 diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? E aí, versículo 17 diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto, o azeite,
e dele serei fartos, e não vos entregarei mais o opróbrio dentre os gentios. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-los-ei em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental e à sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. E aí ele fala de uma restituição dos anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do vosso Deus, porque procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E aí, quando chega no versículo 28 do capítulo 2 de Joel, esse texto será repetido por Pedro no evento que aconteceu no dia de Pentecostes. Ele diz assim: e há de ser que depois eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E sobre todos os servos e servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. É sobre isso que eu queria falar com você hoje. O que Deus está fazendo no mundo. E o que nós precisamos entender dentro do que Deus está fazendo. O homem se aparta de Deus no pecado. E a gente já conversou sobre isso várias vezes, então a gente entende que nós somos pecadores, arrependidos, que ganhamos a graça, que nós recebemos a graça de nos reconectar com Deus pelos méritos de Cristo Jesus. Jesus explica que a partir daí, né, ele e o Pai sendo um, e todo aquele que está nele está no Pai, todo aquele que é ligado nele, que é a videira verdadeira, está ligado no Pai. E que todo mundo que entende isso e se conecta um ao outro passa a ser um corpo chamado igreja. A partir desse momento, a partir desse movimento, muito simples de entender, existia uma desconexão e a conexão volta a existir porque existiu algo que deveria ser feito e que foi feito e que não pode ser desfeito. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E essa reconexão faz com que nós hoje tenhamos acesso a Deus e sejamos templo do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus é assunto aos céus, ele diz para o pessoal assim que estava lá, os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Naquele dia, 120 homens estavam no cenáculo reunidos orando, porque eles estavam aguardando a promessa de Jesus. Jesus falou: fiquem em Jerusalém. É todo mundo reunido para que tudo aconteça com todo mundo de uma vez só. E eles estavam orando, reunidos, quando de repente as pessoas ao redor entendem que algo diferente aconteceu, como se fosse um vento veemente. Bateu naquele lugar e houve uma mudança, uma alegria, um mover, algo diferente. Aconteceu algo diferente naquele dia.
que todas as pessoas que estavam ali profetizavam. O que é profetizar? É anunciar a glória de Deus. Não é falar do futuro, olha, você vai ter não sei o quê, olha, amanhã vai acontecer isso com você, você vai morrer. Não. É falar da glória de Deus. E todas as pessoas estavam ali falando a mesma coisa, e pessoas que estavam ali de outros lugares estavam entendendo perfeitamente. Nós estamos aqui hoje com a Judite Ruiz, que ela é da Argentina. Países de língua latina, algumas palavras são inteligíveis, outras não. Mas naquele momento, se a Judite e eu estivéssemos ali, eu estivesse ouvindo a Judite falar, eu ia entender claramente o que a Judite estaria dizendo. Porque Deus determinou que a partir dali todas as pessoas entendessem a mensagem principal. Tem como voltar para Deus. Deus não parou de trabalhar, ele continua ali e ele agora não precisa de intermediário, porque agora ele está conosco direto. Jesus tinha dito assim: olha, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então, meus amores, minhas queridas e meus queridos, pastora Claudete, minha linda, bom dia. Márcia, linda, Nanda, Nil, irmã Hilda, Edi, Leila, pastor Alessandro, Aldimeia, Grazi, Rudite Ruiz. Nós somos templos do Espírito Santo. Kátia, nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós a partir do nosso entendimento que precisamos nos render a Cristo e obedecer o seu chamado. E aí a profecia de Joel se cumpre. Por quê? Porque é a determinação de Deus. Do mesmo jeito que em Babel as línguas se confundem porque eles estavam em desobediência, ali em Jerusalém, em Atos 2, as línguas são inteligíveis porque eles estavam debaixo de obediência. É o efeito inverso de Babel. O Pentecostes é o efeito inverso de Babel. Eles começam unidos no mesmo propósito, tanto em Babel quanto em Jerusalém. Mas em Babel eles estavam unidos num propósito que Deus não determinou que fosse feito. Em Babel estava assim: olha, se espalhem, encham a terra. E eles falaram: não, nós vamos nos juntar e nós vamos construir uma torre bem alta e vamos ficar em volta dela. E as pessoas que passarem ao redor vão temer a gente. E a Deus falou: não, eu não quero vocês juntos agora. Eu quero que vocês dominem o que eu construí para vocês. Vocês não estão entendendo. Às vezes Deus manda a gente ir para o norte, a gente quer ir para o sul porque a gente acha que é melhor para nós. A gente está surdo. A gente é resistente, a gente não quer ouvir. E durante toda essa pandemia, queridos, eu estive aqui, eu tenho anunciado, eu tenho pregado, e outros colegas têm anunciado e têm pregado, e a gente tem conversado sobre isso. O Senhor está voltando. E às vezes a gente está preocupado apenas, não que não deva ser uma preocupação, como eu falei aqui, o sustento da nossa casa, nossa saúde. Às vezes a gente está se preocupando muito, se ocupando muito com o que é palpável, com o que é terreno, com o que é material e está esquecendo do tesouro maior que a gente tem. Jesus fala: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A mensagem que João Batista começou pregando, quando Jesus, na plenitude dos tempos, vem, é a mesma de hoje: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É essa a mensagem que nós precisamos pregar. Você vê que quando Jesus chega, a mensagem era: arrependam-se. Jesus foi para o Pai.
E Pedro, no dia de Pentecostes, quando ele começa a pregar, vai lá em Atos. Vamos lá em Atos? Vamos? Vamos lá em Atos? Abra sua Bíblia, manuseie sua Bíblia. A Bíblia, ela serve para isso, para te instruir, para não te deixar enganado. A Bíblia não serve para você decorar versículo isolado e fazer disso um mantra. A Bíblia está aqui para te mostrar a verdade. Deus deixou a verdade escrita para que você não fosse enganado e deixou o Espírito Santo para que você fosse iluminado e entendesse isso. As pessoas leem a palavra sem a cobertura do Espírito Santo, apenas para conhecimento, apenas para poder acusar as outras pessoas, apenas para poder tirar proveito. Foi o que o Josimar falou aqui. Lê a Bíblia pautada em ideologias, quando na verdade nós precisávamos ler o nosso tempo pautado no que a Bíblia diz. As ideologias, elas vêm e vão. Toda ideologia que surge, ela surge tentando abafar uma outra que não deu certo, porque são ideias humanas. O nome já está dizendo. Aí em Atos, no capítulo 2, quando o dia de Pentecostes estava acontecendo, diz assim no versículo 1, todos estavam reunidos no mesmo lugar, concordemente, eles estavam ali de acordo. Quando de repente veio um som do céu, como de um vento veemente. Olha, veio do céu um som como de um vento, não bateu um vento. E encheu toda a casa em que estavam assentados, uma presença diferente. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Olha só, primeiro, a primeira cruzada evangelística missionária internacional. Estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que estava acontecendo ali? Essa época de Pentecostes era uma época onde todo mundo estava indo para Jerusalém para adorar a Deus, para entregar os seus sacrifícios, né? Quando chega aqui no Brasil, quando chega em outubro, existe uma grande procissão, uma grande procura por um local ali em São Paulo chamado Aparecida do Norte, porque existe uma estátua ali que foi encontrada num riacho e ela é colocada como padroeira do país. Então, existem pessoas que vão lá expressar a sua devoção e escolheram o dia 12 de outubro para que essa devoção fosse uma devoção aflorada. No Ceará, existe uma estátua grande de um padre, onde as pessoas, num determinado tempo, numa determinada época do ano, migram para lá porque essas pessoas querem demonstrar sua devoção ao padre Cícero. Hã? Em Jerusalém, o templo era o sinal máximo da devoção do povo judeu. E os judeus religiosos, os fariseus, os saduceus, e sabe lá Deus o que mais que tinha na época, quando chegava num certo momento do ano, eles migravam para lá para adorar. Como eles vão para Meca, os muçulmanos vão para Meca. Então eles iam até o templo. Por isso aquela conversa de Jesus com a samaritana, onde é que vai ser o lugar certo da gente adorar? A mulher samaritana adorava o mesmo Deus. Só que como ela era fruto de uma união mista, os judeus e os samaritanos não se davam bem. Mas ela também cria no Deus de Abraão. Ela fala assim:
É lá em Jerusalém ou aqui no poço do nosso pai Jacó? A raiz deles era a mesma. Nesse dia, estava todo mundo lá. Todos se pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus, não são ali daquela favelinha? Porque Galileia era um lugar bem pequenininho, sabe? Um lugar assim, bem humilde. Pensa num lugar humildezinho. Assim, um lugar assim onde as pessoas não têm muito acesso a nada, a estudo, a mídia e, e nem nada. Pensa aí na sua cabeça aí. Esse pessoal não é de lá? Como que a gente está ouvindo esse pessoal falando tão bem uma língua diferente? Esse pessoal lá daquela comunidade lá, aquele lugar lá, aquele pessoal que a gente chega lá, tá aquela coisa toda suja, esquisita. Uma vila de pescadores, gente rude, gente que não é letrada. A cultura judaica da época, o menino ele era instruído na Torá até uma certa idade, até os 11 anos ali. Quando chegava ali nos 11 anos, ele fazia um, um teste, né? Passava por uma sabatina, e aí aqueles que eram mais. Isso era obrigatório para os homens. Aqueles que eram mais desenvolvidos, desenvoltos nisso, eles saíam da companhia dos pais e iam direto para o centro de estudos, porque eles iam ser moldados para serem rabinos. Então, quem ficava na vila não queria mais, não ia mais estudar, já sabia o básico do básico. Então, dentro da sinagoga, eles ficavam ali discutindo, construindo conhecimento e cresciam naquilo ali. Muitos estavam longe das suas casas. Não é a escola que a gente tem hoje. Acesso, né? Cota, faculdade, nada disso. Então, por exemplo, Jesus era carpinteiro como pai, ou seja, não foi do interesse da sinagoga, dos fariseus, daquela turma toda, que Jesus fosse absorvido na sinagoga, embora a gente veja que todos ficavam maravilhados com Jesus, e foi por isso que quando Jesus, com 12 anos, estava batendo papo, conversando, ele se perdeu da turma e a mãe veio desesperada atrás dele. Ele estava conversando, debatendo, é porque o pessoal tinha visto o conhecimento dele e já estava sabatina acontecendo. Talvez, não porque Jesus tenha sido achado incompetente, mas talvez o pessoal achava que ele fosse competente demais. A gente nunca sabe, né? Mas Jesus não foi aceito nas maiores escolas, né? E o Talmidim, do Ed Renekiewicz, vai falar sobre isso, né? O Talmidim 1, o livro Talmidim 1. Ele vai contar essa curiosidade para nós. Então, quem estava ali era gente simples, gente humilde, e que de nenhuma forma pudesse ser letrada suficiente para conhecer uma ou outra língua, quanto mais tantas línguas diferentes. Então, isso causou espanto nos ouvintes. Como, pois, ouvimos, versículo 8 do capítulo 2, cada um na sua própria língua em que somos nascidos. É na língua mãe, na língua materna. Partos e medos elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Agora veja, tanto quem era judeu, porque aí eles podiam estar falando em hebraico, o hebraico raiz, o hebraico tradicional, o antigo, e aí o judeu iria entender alguma coisa. Mas os prosélitos, quem são os prosélitos? Foram aqueles que se converteram de outras nações ao judaísmo, estavam ali adorando. Mas eles tinham uma língua materna. E eles também estavam entendendo essa linguagem de anunciação que o Espírito Santo os capacitou a fazer.
Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar de quê? O que eles estavam falando? Eles estavam falando das grandezas de Deus. Então você imagina alguém de uma outra cultura, alguém de uma outra de uma outra região que tem seus hábitos diferentes de nós, e a gente tenta pregar o evangelho para eles dentro do nosso conhecimento. E de repente aquilo tudo, ele tenta se adequar à mensagem que a gente está falando, porque eles querem essa mensagem, mas eles tentam se adequar. E de repente tudo fica muito claro para eles, eles personificam a mensagem. O que isso quer dizer? Eles perguntam. Quem não estava conseguindo entender, quem não estava ligado na coisa, quem não estava ali por estar, estão bêbados. Isso é tudo bebedice. Eles estão bêbados. Mas Pedro, versículo 14, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Eram 9 horas da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E ele citou o texto que eu li de Joel para vocês, literalmente até o versículo 21. Quando chega o versículo 22, ele continua a conversa dele e fala assim: Homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A estes que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, por não era possível ser retido por ela. Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. E por isso alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com tua face me encherás de júbilo. Ele está falando da Torá. Ele está lembrando que a Torá já tinha escrito a respeito de Jesus. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido como juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a sua carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono, nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, e nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Nós vimos Jesus em carne. O que está acontecendo aqui é que aquele Jesus que pregava para vocês e que fazia maravilhas no meio de vocês e que andou com a gente durante 3 anos pregando por aí. Esse Jesus não está preso numa sepultura, povo. Nós vimos esse Jesus vivo após a sua crucificação. E nós vimos, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, sendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Ele prometeu que ele ia derramar do Espírito dele. Ele falou: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a qual vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.
Deus fez dele Senhor e sacrifício. Cristo, o sofredor, aquele que pagaria a pena para que o pecado fosse perdoado. E ouvindo eles isso, compungiram seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: e a gente faz o que então? Nós não andamos com ele, nós não percebemos o que ele estava fazendo naquela hora. A gente perdeu o bonde, ele foi embora. E agora? O que a gente vai fazer, Pedro? Acabou, você está falando isso, a gente está vendo isso tudo acontecer. E o que vai acontecer com a gente agora? Pedro diz assim: arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que está acontecendo com a gente aqui vai acontecer com você também. Porque a promessa de Joel diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto nosso Deus chamar. Pedro falou assim: não acabou. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu, e o Espírito Santo dele está aqui e agora é nosso. Esse direito foi nos outorgado porque Deus deu esse direito para a gente através dos méritos de Cristo. E é esse o evangelho que a gente precisa anunciar. É esse o evangelho que a gente precisa anunciar. Ele disse assim: olha, a promessa diz respeito a vocês, aos filhos de vocês e a todos que estão longe. Jesus, quando orou, no João 17, orava por uma igreja. Eu estou orando por esses, mas por aqueles também que hão de vir a te conhecer um dia. Jesus orou por mim, orou por você. Está lá em João 17. O capítulo 2 de Atos vai dizer que Pedro continuava a testificar e exortar, falando assim: salvem-se dessa geração perversa, essa geração que tenta torcer as coisas. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, que perseveraram na doutrina dos apóstolos, no ensinamento, querem aprender. Eu quero aprender mais. Eles se decidiram, mas eles se propuseram a continuar aprendendo. Se dispuseram a continuar em comunhão para aprender mais. E no partir do pão, dividindo pontos comuns. E nas orações, dividindo necessidades, agora com um povo que entendia. Eles se entendiam, eles se identificavam. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Porque agora eles tinham um elo de conexão muito forte, que era a fé em Jesus e a presença do Espírito Santo de Deus e a motivação de fazer a obra do Senhor. E vendiam propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister, de precisar. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E esse comportamento, louvando a Deus, esse comportamento fazia assim, ó, e caindo na graça de todo o povo. Esse povo mudou. Esse povo mudou. Tem alguma coisa diferente. Não foram as circunstâncias que mudaram, foi o povo que mudou. E o final do capítulo 2 diz assim: e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Percebe o movimento da pregação do evangelho? Percebe o movimento da igreja? Bom dia, Ezequiel. Bom dia, meu amor. Esse é o movimento da igreja. Esse é o movimento da videira. No capítulo 3 de Atos, essa treliça, ela precisa existir, porque a videira começou a crescer muito. Começa os milagres, Pedro e João andando e pregando, e vai, ele começa a pregar de novo, essa videira começa a crescer muito.
No capítulo 4 de Atos, aqueles 3.000 começaram uma revolução de 120 para 3.000. E aí eles começaram a cair na graça do povo. No capítulo 4, capítulo 3 é uma pregação depois de Pedro e João terem ido para o templo. E quando chega no templo, eles mandam um coxo andar. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isso eu te dou. E aquilo ali chamou a atenção daquela turma. Vem para cá, vem cá dizer para a gente o que foi que vocês fizeram, o que vocês fizeram aí. E aí eles começam a explicar de novo, começam a falar. E nisso que eles começam a falar, no capítulo 4, a segunda pregação de Pedro, ele já estava mais treinado, ele ganhou 5.000. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Versículo 3 diz que eles foram presos. Eles estavam presos. Depois que ele terminar de pregar, porque a pregação confronta, e ninguém gosta de ser confrontado, prenderam Pedro e João. Já era tarde, não tinha como arguir naquele dia mais. Então vamos deixar para amanhã. Mas vocês estão presos, não tem problema. Ganharam 5.000. 5.000 saíram dali crendo. No dia seguinte, eles se reúnem em Jerusalém e ele começa de novo a pregar. A sua defesa foi pregar o evangelho. Ele falou: a gente não pode parar de falar, versículo 20 do capítulo 4, do que a gente viu e ouviu. A gente não pode parar de falar. Eu estou falando a verdade, eu estou falando do que aconteceu. Me perguntou o que está acontecendo, eu vou falar o que está acontecendo. Se perguntar para você o que está acontecendo na tua vida, você vai falar o quê? Um monte de derrota? Ah, Senhor, porque o Senhor abandonou a gente, porque meu amigo está doente, minha filha está doente, meu filho está doente, meu pai está doente, minha mãe está doente, meu tio está doente, e não sei quem está desempregado, e não sei quem morreu, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que. É isso que você vai falar? Ou você vai fazer como Jó? O meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Porque quem conhece a Deus não vai ficar falando do agora. Porque a história já está feita, não tem como mudar, a promessa está garantida, então a gente vive na perspectiva da vitória que a gente já tem. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: olha, nós somos mais que vencedores, ninguém tira isso de nós. E quem nos dá essa garantia é Jesus, que nos capacita com seu Espírito Santo. E eu termino dizendo o seguinte: o capítulo 2 ele vai falar o que os profetas sabiam que eles não sabiam, o que eles sabiam que Deus mandou falar. O que eles não sabiam é como isso ia acontecer. Mas o que a gente sabe é que Deus sabe o que está fazendo. E o que ele está fazendo agora vai redundar em arrependimento, se a igreja pregar. Se a igreja pregar, ela vira participante dessa obra. Mas ainda que a igreja não pregue, as pedras vão clamar. Mas nós, igreja, não seremos isentos da responsabilidade de não termos pregado. Você e eu, que fomos alcançados por Jesus, temos esse dever de anunciar o Evangelho de Cristo. Não é pastor, não é líder de organização. É todo aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Como que eu vou fazer isso, pastora? O Espírito Santo de Deus te capacita. Não se preocupe com isso. Jesus disse assim: olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, batizando, ensinando todas as coisas que eu tenho falado para vocês. E eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tem desculpa. Ele termina o que Deus está fazendo no mundo com 3 implicações. A primeira é que o que Deus está fazendo no mundo
se é isso que Deus está fazendo no mundo, é tempo de dizer adeus às nossas ambições egoístas e insignificantes e de nos dedicarmos à causa de Cristo e do seu Evangelho. Primeira implicação, se tudo isso que a gente está conversando aqui, se é isso mesmo. Está na hora de deixar a ambição egoísta e ir para dentro da tarefa de se dedicar à causa de Cristo e do Evangelho. Deus tem um plano que determinará o destino de cada pessoa e nação do mundo, e esse plano está se desenvolvendo aqui e agora, à medida que o Evangelho de Cristo é pregado e o Espírito Santo é derramado. E aí ele pergunta: há algo mais vital a ser feito no mundo? Isso é mais importante do que nosso trabalho, nossa família, nossos passatempos. Isso é mais importante do que o conforto e a vida o conforto e a segurança da vida familiar na igreja. Precisamos resgatar o radicalismo do que Jesus disse ao jovem que queria voltar e sepultar seu pai. Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 60. Quem ama a sua própria vida vai perder, mas quem perde a sua vida por amor de Jesus vai ganhar. Isso foi Jesus que falou. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu preciso sair para ir no mercado, eu preciso fazer as coisas. A gente foi no Rio de Janeiro agora e a gente não está imune, não. A gente tenta se preservar, mas a gente não está imune. E pode acontecer que numa dessas saídas e tal eu contraia o vírus e daqui a pouco vocês não me vejam mais aqui terrenamente, mas eu quero morrer com a minha consciência tranquila de que enquanto eu passei aqui na Terra, eu não negligenciei de falar do amor de Jesus do jeito que eu pude falar. Eu continuo tendo conta para pagar. Eu continuo precisando comer. Mas se eu parar de pregar o evangelho, o dinheiro não vai cair na minha conta porque eu parei de pregar o evangelho. A comida não vai aparecer na minha porta porque eu parei de pregar o evangelho e fiquei reclamando da minha vida sentando. Os meus amigos que estão doentes não vão ficar sãos se eu parar de pregar o evangelho e ficar chorando na beira da cama deles. Eu tenho que pregar o evangelho e orar pelo meu irmão, pregar o evangelho e trabalhar, pregar o evangelho e cuidar das coisas de Deus e observar como que Deus está me dando a oportunidade de cuidar das minhas coisas. Mas pregar o evangelho é a tarefa principal. Com a minha vida, com tudo que eu tenho, com a minha energia elétrica, com o meu Wi-Fi, com o meu notebook, com o meu telefone celular, com a minha Bíblia, com a minha indo, Deus te abençoe aqui, Deus te abençoe, passando no caixa do supermercado, Deus te dê saúde, Deus vai dar um basta nisso, Deus pode fazer. É pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Não tem tarefa mais vital do que essa. É mais vital do que você usar máscara e você passar álcool em gel. A segunda implicação é que o crescimento que Deus está buscando no nosso mundo é o crescimento em pessoas. Ele agindo por meio da sua palavra, de seu espírito, para trazer pessoas ao seu reino, vê-las nascer de novo como novas criaturas e vê-las amadurecendo e produzindo frutos como servos de Cristo, independente dos outros sinais de vida e crescimento que busquemos em nossas igrejas, envolvimentos, atividades, novos frequentadores, finanças, números de empregados, prédios e assim por diante. O único crescimento que tem importância nos planos de Deus é o crescimento de crentes. É vida cristã. Isso é o que a videira próspera realmente é. Indivíduos crentes, nascidos de novo, enxertados em Cristo por ação da palavra e do Espírito, integrados em comunhão mutualmente edificante uns com os outros. E a terceira e última implicação que ele termina esse capítulo é: esse povo que cresce existe somente por meio do poder do Espírito de Deus quando ele aplica sua palavra no coração das pessoas. Essa é a maneira pela qual as pessoas são convertidas, essa é a maneira pela qual as pessoas crescem em maturidade em Cristo. Plantamos e regamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Nós falamos da palavra de Deus a alguém e o Espírito Santo capacita a resposta.
Isso pode acontecer de modo individual, em pequenos grupos, em grandes grupos, pode acontecer durante uma conversa com o vizinho, pode acontecer agora na live, pode acontecer num café da manhã, pode acontecer num púlpito, pode acontecer no pátio, pode acontecer numa exposição formal da Bíblia, num estudo uma das suas passagens, ou alguém expondo uma verdade baseada na Escritura sem citar o texto. Está na Bíblia, você sabe que está, mas não citou o texto. Porque você já absorveu isso para si como verdade, porque é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração de Jesus no capítulo 17 de João. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. A Bíblia é a nossa verdade, então é dentro dela que a gente precisa caminhar. No entanto, apesar do número ilimitado de contextos em que isso pode ocorrer, o que acontece é sempre a mesma coisa. Um cristão apresenta uma verdade da palavra de Deus a alguém, orando para que Deus faça a palavra produzir fruto por meio da obra interior do Espírito Santo. Isso é obra da videira. Tudo mais é treliça. Assim termina o capítulo 2. Isso é obra da videira. Tudo mais é treliça. E você? Acabando essa live, o que você vai fazer? Para onde você vai? Você vai voltar para os seus afazeres, vai voltar para se debruçar nas suas próprias situações de vida? Ou você vai chegar para Deus e falar assim: me usa. Me usa. Eu coloquei uma canção aqui essa semana e eu queria terminar essa semana, né, com ela, que é uma música de uma cantata que eu participei, baseada no livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. O nome da cantata é Experiência com Deus. Se você quiser, você vai lá no YouTube e você puxa ela também. O nome da música é O que Ele está fazendo, o que Deus está fazendo. Preste atenção nela e ao final nós vamos orar. 10h21, a gente precisa ir embora. Meio-dia, 6h e meia-noite, tem live de oração com Elias, se Deus permitir. E na segunda-feira a gente volta, estudando mais a palavra de Deus, 9h da manhã. Tá? Vamos lá, vamos ouvir? É espantoso saber que o Deus do Universo quer ter um relacionamento de pai e filho conosco. Ele espera que nos juntemos a Ele no esforço de trazer o mundo de volta para si. Quando Deus veio a Moisés, ou a Abraão, ou aos discípulos, Ele não perguntou: o que vocês gostariam de fazer por mim? Ele já tinha um plano. E cada um deles teve de fazer alguns ajustes antes que ele pudesse pôr em prática o seu plano em suas vidas. Deus ainda age dessa maneira. Ele não está nos perguntando: o que vocês gostariam de fazer por mim? Ele já tem um plano. E se deixarmos, Ele é mais do que capaz para fazer sua vontade em nós e através de nós. Não é o que eu farei por Jesus, mas o que Ele fará em mim. Não é o meu próprio poder, mas o seu poder em mim. Não é o que Ele quer que eu faça, mas o que Ele quer que eu seja. Já me perguntei o que faria Jesus, e agora vou buscar o que Ele está fazendo. Bem aqui onde estou, e quais são os planos do seu coração. Deus quer que eu faça parte e seja honesto ao perguntar o que Ele está fazendo.
tá dentro ou tá fora? Não são meus planos que Ele quer, pois Ele já traçou os seus. Não é o que eu posso ofertar, pois tudo vem das suas mãos. Se eu abrir mão das minhas ideias e deixá-lo dirigir, não perguntarei o que faria Jesus, mas verei ao meu redor o que Ele está fazendo. Bem aqui onde estou, e quais são os planos do seu coração. Deus quer que eu faça parte e seja honesto ao perguntar o que Ele está fazendo e se eu vou fazer, se eu quero fazer parte. Eu te convido a se colocar diante do Senhor agora e dizer: Senhor, eu quero te usar. A partir de hoje eu vou mudar a minha vida. Oh Deus, Tu és meu Deus, e sempre te adorarei. Nada. Oh Deus, Possa fazer impedimento para você ser um instrumento poderoso nas mãos. Você salvou para isso. buscarei a Tua face e aprenderei a andar em Teus caminhos, e passo a passo sempre te seguirei enquanto eu viver. Oh Deus, Tu és meu Deus, e sempre te adorarei. Oh Deus, Tu és meu Deus, e sempre te adorarei. Buscarei a Tua face e aprenderei a andar em Teus caminhos, e passo a passo sempre te seguirei enquanto Aleluia, Nanda. É isso aí. buscarei a Tua face E aprenderei a andar em Teus caminhos, e passo a passo sempre te seguirei enquanto eu viver, e passo a passo sempre te seguirei enquanto eu viver. Santo Deus de Israel, nós te louvamos. Conosco. Te louvamos e bendizemos espera o que teu nos nome, juntem. Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é verdadeiro, porque o Senhor nos chamou para uma grande obra, porque o Senhor nos deu oportunidade de falar do teu amor, de falar da tua palavra, de ter conosco o teu Espírito Santo, de saber que nós não estamos sozinhos, mesmo em meio a todas as tempestades, mesmo em meio a todas as provações, mesmo em meio, Senhor amado, a tantas adversidades, o Senhor não esqueceu de nós. Nós queremos te louvar, Senhor. Nós queremos te bendizer, porque nessa manhã nós conversamos sobre o que realmente é importante para o Senhor. E vidas aqui têm se colocado agora, nesse momento, à disposição do Senhor para que o Senhor possa usar. Esse é o propósito do teu evangelho, Senhor. Mostrar que a gente não é inútil e que a gente tem propósito na nossa vida, Senhor. Muito obrigado. Porque se não fosse a tua presença, a gente não era nada. Sem a tua presença, a gente é pobre, miserável, cego e nu. Nós dependemos do Senhor para tudo, Senhor. E eu quero te agradecer pelo teu Espírito Santo, que é tudo que a gente precisa, meu Deus. Tudo que a gente precisa está em ti, Senhor.
Nós somos do Senhor. E eu quero te agradecer. O coração se enche de alegria nessa manhã pela tua presença, Senhor. E por tudo que o Senhor tem feito no mundo, Pai. Mesmo, Senhor, com uma geração perversa, uma geração, Senhor amado, carregada de maldade, o Senhor tem levantado o teu povo para pregar, para evangelizar e para mostrar que há vida em Jesus. Senhor, é a vida abundante, Senhor, é garantia de uma vida eterna. Eu quero te pedir, ó Deus, que a nossos retornos, as nossas atividades eclesiásticas, Senhor, não tire de nós, Senhor, essa percepção, Senhor amado. E que nós possamos produzir, Senhor amado, a 100 por 1, a 50 por 1. Pai, mas que a gente não deixe de produzir. Que a gente não seja impedido de plantar, que a gente não seja impedido de regar pelas nossas vaidades, ó Deus, e pelas nossas próprias intenções. Usa, Senhor, a gente, Pai, nessa tua grande obra. E muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Muito obrigado. O Senhor não precisa da gente. O Senhor não precisa de nós, ó Deus. O Senhor é pleno. O Senhor é completo. O Senhor é poderoso. O Senhor é fiel. O Senhor é justo. O Senhor é suficiente, onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor não precisa da gente. Mas o Senhor deixou, Pai. A gente está perto do Senhor. O Senhor quer a gente perto do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu favor. Obrigado, Senhor, pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Que me dá a oportunidade de falar com o Senhor. E de sentir a tua presença tão gostosa nessa manhã. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, Senhor, pela minha vida. Muito obrigado pelo teu cuidado com a minha casa, com a minha história. Muito obrigado, Senhor, pelos amigos que o Senhor plantou na minha vida, Senhor. Que me fazem tão bem, que me acrescentam tanto. Muito obrigado, Senhor, pela tua proteção. Muito obrigado pela tua provisão. Muito obrigado pelas tuas misericórdias. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque quando a gente não consegue andar, o Senhor carrega a gente no colo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Como é bom, Senhor, saber que nós estamos guardados pelo Senhor e que aqueles que estão buscando a tua face, aqueles que estão escondidos no teu esconderijo, Senhor, estão descansados em ti, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos falta. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos consola. Eu quero te pedir, Senhor, pela família Martins, cujo irmão Eni foi convocado à tua presença nessa manhã. Consola, Senhor, o coração dessa família, Pai. Dando, Senhor amado, a certeza de que um dia estaremos todos juntos reunidos. Todos aqueles que sentimos tanta saudade estarão juntos uns com os outros, adorando o teu nome juntamente. Muito obrigado porque eles venceram. Porque não tem doença, não tem cama, não tem hospital, não tem vírus, não tem câncer, não tem nada que possa vencer um servo de Deus que entregou a vida ao Senhor. Nós vencemos a morte porque o Senhor nos garantiu essa vitória na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado porque preciosa para o Senhor é a morte dos teus santos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não vai deixar que a nossa alma veja corrupção. Muito obrigado porque ao nos despedirmos dessa vida aqui, nós temos a certeza que veremos o Senhor assentado sobre o teu trono. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque aquele que vive e crê em ti nunca morrerá, mas vai passar da morte para a vida. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela eternidade. Consola então, Pai, o coração de todos os enlutados nesse dia. Cuida, Senhor, daqueles que estão nos leitos dos hospitais, nas UTIs. Cuida daqueles que precisam estar na linha de frente trabalhando, sendo infectados. Eu quero colocar diante do Senhor todas essas pessoas, mas não deixa os nossos olhos perder o foco do Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que tem nos acompanhado nessa jornada e que eles possam, Senhor amado, ser videiras frutíferas
frutíferas nas tuas mãos. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero fazer seja teu nome. Louvado seja teu nome. e sempre te adorarei. Oh Deus, tu és meu Deus, e sempre te adorarei. Buscarei a tua face e aprenderei a andar em teus caminhos. E passo a passo sempre te seguirei enquanto eu viver. Buscarei a tua face. Deus abençoe você, a sua casa. Tenha um bom final de semana, abençoado por Deus. Deus abençoe você que vai começar a cultuar. Tenha consciência. Se você estiver resfriado, não vá, não dê trabalho para o seu pastor, né? Cuide-se primeiro, vá com a sua máscara, tente cumprir todas as regras, as restrições. Isso é momentâneo, que vai passar. Tenha um momento de retorno abençoado. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e, permitindo Deus, segunda-feira, então, a gente está de volta. Tá bom? Deus abençoe a todos. Paz.